Eu sei que muita gente fala que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe é incondicional, que não tem limites, que supera qualquer dor. E durante muito tempo, eu acreditei nisso. Acreditei que ser mãe significava engolir, aceitar, perdoar, que meu papel era estar ali, sempre disponível, sempre sorrindo, mesmo quando meu coração estava em pedaços. Me chamo Marlene Tavares de Andrade, tenho 67 anos, e essa história começa no dia em que descobri que existe, sim, um limite. Um ponto onde o amor próprio precisa falar mais alto. Um momento em que uma mãe olha para o filho que criou e percebe que ele se tornou um estranho. Eu ainda lembro de cada detalhe daquela noite. O cheiro do bolo de chocolate que vinha do salão de festas. O perfume adocicado que Viviane sempre usava, aquele que ela dizia ser importado. O som das risadas das crianças correndo entre as mesas. E a minha voz, presa na garganta, enquanto eu ouvia, escondida naquele corredor, as palavras que mudariam minha vida para sempre. Era a festa de 3 anos do meu neto Henrique. 3 anos. 1095 dias desde que eu segurei aquele menino nos braços pela primeira vez, por exatos 5 minutos, antes de Viviane pegá-lo de volta, dizendo que recém-nascido não podia ficar passando de colo em colo. 1095 dias tentando ser avó, tentando fazer parte da vida dele, tentando ocupar um espaço que parecia diminuir a cada visita. Cheguei ao salão às 15 horas, pontualmente como o convite pedia. E olha que nem convite de verdade eu recebi. Foi uma mensagem de texto, seca, enviada por Renato 3 dias antes. Festa do Henrique, sábado às 15 horas, salão do condomínio. Sem mãe, sem seria muito importante sua presença. Sem nada que demonstrasse que eu era alguém especial naquela família. Mas eu fui. Claro que fui. Era meu neto. Meu único neto. O filho do meu único filho. E eu tinha passado a semana inteira escolhendo o presente perfeito. Um cavalinho de balanço de madeira artesanal, pintado à mão, que encontrei numa lojinha do centro antigo. Custou R$800. R$800 que eu não tinha, que parcelei em 10 vezes, porque queria ver o sorriso de Henrique quando abrisse. Entrei no salão carregando aquela caixa enorme, com o coração cheio de esperança. Mas bastou dar 3 passos para eu entender exatamente qual era o meu lugar naquela festa. O salão estava dividido em mesas decoradas com plaquinhas, indicando os nomes dos convidados. Na área central, perto do bolo de 3 andares decorado com tema de dinossauros, estava a família de Viviane. Os pais dela ocupavam uma mesa especial, com uma plaquinha dourada escrita em letra cursiva. Vovó Cida e Vovô Marcos. Havia fotos deles com Henrique espalhadas por toda a decoração. Fotos no parquinho, na praia, no Natal. Fotos que eu nunca tinha visto, de momentos em que eu não fui convidada. Procurei meu nome nas mesas próximas. Não estava. Procurei nas mesas do meio. Também não. Foi só quando cheguei quase no fundo do salão, perto da porta dos banheiros, que encontrei uma cadeira com meu nome. Estava numa mesa com pessoas que eu não conhecia. Depois descobri que eram colegas de trabalho de Renato. Gente que ele via todo dia, mas que não tinha nenhuma ligação com a família. A avó paterna do aniversariante estava sentada no fundo do salão, junto com estranhos, enquanto os avós maternos reinavam no centro da festa. Engoli a humilhação. Respirei fundo. Disse a mim mesma que o importante era estar ali, ver meu neto feliz, fazer parte daquele momento mesmo que fosse das margens. Sentei na minha cadeira, coloquei o presente debaixo da mesa e tentei sorrir para as pessoas ao meu redor. A tarde foi passando devagar. Eu observava de longe Henrique correndo de um lado para o outro, brincando com os primos, os filhos das irmãs de Viviane. Toda vez que ele passava perto da minha mesa, eu acenava. Ele sorria de volta, mas sempre tinha alguém para puxá-lo em outra direção antes que pudesse vir me abraçar. Quando chegou a hora das fotos oficiais, o fotógrafo pediu para os avós se posicionarem ao lado do bolo com Henrique. Dona Cida e seu Marcos levantaram imediatamente, ajeitando as roupas, sorrindo para a câmera. Eu também levantei. Era a avó também, não era? Tinha o mesmo direito de estar naquela foto. Mas antes que eu pudesse dar 2 passos, a voz de Viviane cortou o salão. Dona Marlene, essa foto é só da família mais próxima. A gente faz uma com a senhora depois, tá? Família mais próxima. Eu,
que carregava Renato no ventre há 40 anos. Eu, que amamentei aquele menino durante 2 anos. Eu, que vendi o carro que era do meu falecido marido para dar a entrada no apartamento onde eles moravam. Eu não era família próxima. Fiquei paralisada no meio do salão. Senti os olhares dos convidados em mim. Alguns com pena, outros com constrangimento, outros desviando o olhar fingindo que não tinham visto nada. Meu rosto queimava de vergonha. Voltei para minha cadeira no fundo do salão e ali fiquei, fingindo olhar o celular enquanto as lágrimas teimavam em querer escapar. A foto, depois, nunca aconteceu. Quando o bolo foi cortado, eu nem tentei me aproximar. Fiquei na minha mesa, comendo um pedaço de bolo de chocolate que uma garçonete trouxe, sentindo o gosto amargo da rejeição em cada mordida. O bolo era bom, mas poderia ser o melhor bolo do mundo que ainda assim teria gosto de cinzas na minha boca. A festa foi terminando aos poucos. Os convidados começaram a ir embora, abraçando Viviane e Renato na porta, parabenizando pela linda festa. Eu esperei todo mundo sair para tentar entregar meu presente a Henrique. Queria pelo menos isso. Queria ver os olhos dele brilhando quando visse o cavalinho de balanço. Peguei a caixa e fui em direção aonde Henrique estava, ainda brincando com alguns primos que tinham sobrado. Mas antes que eu chegasse, Viviane apareceu na minha frente como se tivesse brotado do chão. Deixa o presente ali na mesa, dona Marlene. O Henrique já está muito cansado. Muita gente querendo atenção. A senhora entende, né? Ela pegou a caixa da minha mão. Nem olhou o que era. Nem perguntou. Simplesmente jogou numa pilha de presentes que estavam amontoados num canto. R$ 800 em 10 parcelas, jogados numa pilha como se fossem qualquer coisa. Eu entendi o recado. Peguei minha bolsa, meu casaco e fui em direção à saída. Precisava sair dali antes de desabar. Antes de perder a compostura que minha mãe me ensinou a manter em qualquer situação. Foi então que passei pelo corredor que levava à cozinha do salão. E foi ali, naquele corredor que cheirava a bolo de chocolate e perfume importado, que ouvi as palavras que mudaram tudo. A porta da cozinha estava entreaberta. Viviane estava lá dentro, de costas para a porta, falando com Renato num tom que ela claramente achava que ninguém podia ouvir. Renato, eu não aguento mais. Sua mãe me olha como se eu fosse uma criminosa. Toda vez que ela aparece, eu passo mal de nervoso. Fico dias sem conseguir dormir direito. Você viu hoje? Ela queria se enfiar na foto da família, queria pegar o Henrique no colo na frente de todo mundo, como se tivesse algum direito. Eu não aguento mais isso. Fiquei paralisada. Minhas pernas não obedeciam mais. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulsar nos meus ouvidos. Calma, Vivi, ela é minha mãe. E eu sou sua esposa, a mãe do seu filho. Você vai ter que escolher, Renato. Ou ela ou eu. Porque as duas na sua vida não dá mais. Eu não aguento mais essa mulher aparecendo, julgando, querendo se meter. Você vai ter que escolher. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Eu esperei. Esperei pelo meu filho dizer algo. Qualquer coisa. Esperava que ele defendesse a mulher que passou noites em claro cuidando dele quando tinha febre. A mulher que trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade dele. A mulher que abriu mão de todos os seus sonhos para que ele pudesse realizar os dele. Mas o que veio foi apenas um suspiro longo. E depois, a voz do meu filho, baixa, quase um sussurro covarde. Tá bom, Vivi, eu converso com ela. Tá bom. 2 palavras. 2 palavras que destruíram 40 anos de dedicação. 2 palavras que jogaram no lixo cada madrugada que eu passei acordada cuidando dele. Cada real que eu economizei para dar a ele uma vida melhor. Cada sonho meu que foi adiado, engavetado, esquecido, para que os sonhos dele pudessem existir. Tá bom. Ele saiu da cozinha e me encontrou ali, parada no corredor, com o casaco na mão. Nossos olhos se cruzaram. Eu vi o exato momento em que ele percebeu que eu tinha ouvido tudo. Vi a cor sumir do rosto dele. Vi a boca se abrir procurando palavras que não existiam. Mãe, eu... Não precisa explicar, filho. Mãe, não é o que você está pensando. A Vivi está nervosa. Foi um dia longo. Eu disse que não precisa explicar. Ele ficou em silêncio. O filho que eu criei para ser forte, para ter palavra, para defender quem amava, estava ali na minha frente sem conseguir me olhar nos olhos.
E as únicas palavras que saíram da boca dele foram: "Desculpa, mãe. Desculpa." Como se um pedido de desculpas pudesse apagar o que eu tinha acabado de ouvir. Como se desculpa fosse um curativo para uma ferida daquele tamanho. Eu não gritei, não chorei, não fiz cena. Minha mãe me ensinou que uma mulher de verdade mantém a compostura mesmo quando o mundo está desabando. Apenas olhei para ele, para aquele homem que eu não reconhecia mais, e disse com a voz mais calma que consegui: "Não precisa se desculpar, filho." Eu entendi perfeitamente. Peguei minha bolsa, coloquei o casaco e abri o aplicativo de táxi no celular. Chamei um carro. Saí daquele salão sem olhar para trás. Sem me despedir de ninguém. Sem dar a Viviane a satisfação de me ver derrotada. O táxi chegou em 5 minutos. Entrei, dei o endereço da minha casa e só quando o carro virou a primeira esquina, longe daquele condomínio, longe daquela festa, longe do filho que tinha me escolhido como sacrifício, eu deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas de algo se quebrando dentro de mim. Algo que tinha aguentado demais. Por tempo demais. E junto com essa quebra, senti algo que não esperava sentir. Alívio. Porque enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto e as luzes da cidade passavam borradas pela janela do táxi, uma certeza foi tomando forma dentro de mim. Uma certeza que crescia a cada quilômetro que me afastava daquela festa. Eu tinha ouvido o ultimato. Eu tinha ouvido a escolha do meu filho. Mas o que Viviane não sabia, o que Renato não sabia, o que ninguém naquela festa imaginava, era que aquele apartamento onde eles moravam, aquele apartamento que eles achavam que era deles, só existia por minha causa. E que as parcelas daquele financiamento, os R$ 3.200 que saíam todo mês, não saíam do salário deles. Saíam da minha aposentadoria. O táxi me deixou na porta do meu prédio às 9h30 da noite. Subi as escadas devagar, abri a porta do apartamento, acendi a luz. Sentei no sofá da sala, ainda de casaco, ainda de bolsa no ombro, e fiquei ali, olhando para o nada, deixando a realidade finalmente se assentar. Meu filho tinha me escolhido como sacrifício. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu dei, ele tinha olhado para tua esposa e dito: "Tá bom." Mas eu também podia fazer escolhas. E pela primeira vez em muitos anos, eu ia escolher a mim mesma. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto escuro, tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia gritar, não ia fazer escândalo, não ia implorar por um lugar que claramente não queriam me dar. Ia fazer algo muito mais poderoso. Ia mostrar para eles que a mulher que tratavam como invisível era, na verdade, a única coisa que sustentava a vida confortável deles. E quando descobrissem, seria tarde demais. Para vocês entenderem o peso daquela noite, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar como cheguei até aquele corredor, ouvindo meu filho me trocar pela esposa como quem troca uma peça de roupa velha. Porque essa história não começou na festa do Henrique. Começou muito antes, no dia em que perdi o homem que era meu alicerce e descobri que a solidão de uma viúva é o terreno perfeito para ser explorada por quem deveria protegê-la. Geraldo partiu há 6 anos, levado por uma condição cardíaca numa madrugada gelada de julho. Eu acordei às 3 da manhã com um pressentimento estranho. Virei para o lado e vi que ele estava imóvel. Chamei seu nome 1, 2, 3 vezes. Sacudi seu ombro, já estava frio. 38 anos de casamento terminaram assim, no silêncio de um quarto escuro, com o homem que eu amava ao meu lado, sem que eu pudesse fazer nada. Os vizinhos ouviram meus gritos. Alguém chamou a emergência, mas já era tarde demais. O velório foi numa quarta-feira chuvosa. Renato estava lá, ao meu lado, segurando minha mão. Ele tinha 34 anos na época, mas naquele dia voltou a ser o menino que corria para os meus braços quando tinha medo. Eu olhava para ele e via Geraldo. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Meu filho era tudo que me restava. Nos primeiros meses, Renato foi minha rocha. Aparecia toda semana, me ajudou a resolver a papelada e a organizar a vida que eu teria que viver sozinha. Mas então veio Viviane. Renato me apresentou ela 4 meses depois do velório. Uma moça de 28 anos, cabelos lisos, sempre maquiada, que trabalhava com ele numa empresa de contabilidade.
No primeiro jantar juntos, ela foi simpática, elogiou minha comida, disse que tinha ouvido falar muito bem de mim. Eu quis gostar dela. Meu filho parecia feliz, e ver aquele brilho nos olhos dele era como um presente. Então, ignorei a frieza que vi por trás daquele sorriso ensaiado. Disse a mim mesma que era ciúme de mãe, coisa boba. O noivado veio 5 meses depois. Rápido demais, eu pensei, mas guardei para mim. Quando ofereci ajuda para organizar o casamento, Viviane sorriu daquele jeito que eu aprenderia a reconhecer como rejeição disfarçada e disse que a mãe dela já estava cuidando de tudo. No dia da cerimônia, descobri que meu lugar era na 3ª fileira. A mãe de Viviane estava na 1ª, bem no centro, com um vestido azul royal que combinava com a decoração. Eu estava atrás, de verde escuro, um vestido de liquidação. Quando perguntei a Renato, ele murmurou que foi Viviane quem organizou, que não era nada pessoal. Não era nada pessoal. Meu filho estava se casando e eu estava sentada atrás de tias que mal conhecia. Mas engoli. Sorri. Porque era isso que uma boa mãe fazia, não era? 1 mês depois do casamento, recebi a ligação que mudaria tudo. Era uma noite de terça-feira. Eu estava assistindo novela quando o telefone tocou. A voz de Renato do outro lado estava embargada, quase trêmula. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. A gente encontrou um apartamento. É perfeito, mãe. 3 quartos, varanda, numa região boa perto do trabalho. Mas a gente não tem dinheiro para a entrada. Ele fez uma pausa longa. Eu sabia o que vinha a seguir. Conhecia meu filho bem demais para não reconhecer aquele silêncio constrangido. Quanto é a entrada, filho? 180 mil. O número ficou suspenso entre nós. 180 mil reais. Uma fortuna para alguém como eu, que vivia de aposentadoria e das economias que Geraldo e eu juntamos ao longo de uma vida inteira de trabalho. Mãe, eu sei que é muito. Eu sei que não tenho direito de pedir. Mas a Vivi está grávida. A gente vai precisar de espaço. E eu não sei mais o que fazer. Grávida. Meu filho ia ser pai. Eu ia ser avó. A notícia que deveria ter vindo com alegria veio junto com um pedido de dinheiro. Mas naquele momento eu não pensei nisso. Só pensei no meu menino, preocupado, precisando de ajuda. E no meu neto que estava a caminho. Deixa eu ver o que eu consigo fazer, filho. Desliguei o telefone e fiquei sentada no sofá, olhando para a sala silenciosa. Mentalmente fiz as contas. Tinha 60 mil reais na poupança. Dinheiro que eu e Geraldo juntamos durante décadas, real por real, para emergências. Mas 60 mil não era 180 mil. Faltava muito. Foi então que meu olhar caiu na foto de Geraldo na estante. E, ao lado da foto, a chave do Corolla preto que estava na garagem. O carro que ele comprou em 2012, 0 quilômetro, com o dinheiro da rescisão quando se aposentou. O carro que ele lavava todo domingo de manhã, que lustrava com uma flanela especial, que tratava como se fosse um filho. Depois que ele partiu, eu não tive coragem de vender, nem de usar direito. Às vezes descia até a garagem só para sentar no banco do motorista, fechar os olhos e sentir o cheiro dele que ainda estava impregnado no estofado. Era o único lugar onde eu ainda conseguia sentir a presença de Geraldo. Mas meu filho precisava. Meu neto precisava. Na manhã seguinte, liguei para uma concessionária. Um vendedor ofereceu 120 mil reais. O Corolla estava impecável. Aceitei na hora, antes que me arrependesse. O comprador veio buscar num sábado. Assinei os papéis, entreguei as chaves e fiquei na calçada vendo o Corolla preto sumir na esquina. Chorei pela primeira vez desde o enterro de Geraldo. Ali, na calçada, de roupão e chinelo, soluçando como uma criança. Transferi o dinheiro para Renato no mesmo dia. 180 mil reais. 60 da poupança, 120 do carro. Cada centavo que eu tinha. Não pedi recibo, não pedi contrato. Era meu filho. Eu confiava nele. O apartamento foi comprado no nome de Renato e Viviane. 3 quartos, varanda, numa região boa perto do trabalho deles. Exatamente como ele tinha descrito. Quando me convidaram para conhecer, fiquei genuinamente feliz. Meu filho tinha um lar. Meu neto teria um quarto bonito. Mas então veio o primeiro boleto do financiamento. Renato me ligou num domingo à noite, com aquela mesma voz embargada que eu já conhecia. Disse que o valor das parcelas era maior do que esperavam.
R$ 3.200 por mês durante 20 anos. Ele e Viviane tinham feito as contas e não iam conseguir. O salário dos dois mal cobria as despesas básicas. Mãe, eu não sei o que fazer. A gente vai ter que vender o apartamento. Não tem outro jeito. Eu ouvi o desespero na voz dele. Pensei no dinheiro que eu já tinha dado, no carro de Geraldo que eu tinha vendido, no meu neto que ia nascer em poucos meses. Não podia deixar eles perderem tudo. Calma, filho. Deixa eu pensar. Naquela noite, não dormi. Fiquei fazendo contas no papel, calculando o que podia cortar, o que podia economizar. Minha aposentadoria era de R$ 4.500. Se eu pagasse as parcelas do financiamento, sobrariam 1.300 para viver. R$ 1.300 por mês. Era apertado, mas era possível. Na segunda-feira de manhã, fui ao banco e configurei o débito automático. Dei a autorização para que R$ 3.200 saíssem da minha conta todo dia 15, direto para o financiamento do apartamento que estava no nome deles. Não contei para Renato. Não contei para ninguém. Quando ele ligou perguntando como ia fazer com as parcelas, eu disse apenas que tinha dado um jeito, que não se preocupasse, que cuidasse da esposa grávida e deixasse o resto comigo. O que ele não sabia era que dar um jeito significava mudar completamente minha vida. Cancelei o plano de saúde que eu tinha há 15 anos. Passei a depender do sistema público. Parei de ir ao salão, comecei a cortar o próprio cabelo com uma tesoura na frente do espelho. Parei de comprar roupas novas, passei a usar as mesmas peças até gastarem. A carne, que antes era parte do meu almoço todo dia, virou luxo de uma vez por semana. A viagem para Portugal que eu sonhava fazer foi arquivada para sempre. Geraldo sempre dizia que um dia a gente ia conhecer Lisboa, comer pastéis de Belém. Guardei os panfletos numa gaveta e nunca mais abri. Mas meu filho estava bem. Meu filho tinha um teto. Meu neto ia nascer num apartamento bonito, num bairro seguro. Isso bastava. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Henrique nasceu numa madrugada de outubro, 7 meses depois que o apartamento foi comprado. Eu estava na sala de espera desde as 7 da noite. Quando Renato apareceu dizendo que era um menino, que estava tudo bem, eu chorei de alegria. Mas a alegria durou pouco. Na maternidade, fui a última a segurar o bebê. A mãe de Viviane foi a primeira. Depois as irmãs, as amigas, uma tia que veio de Santos. Eu fiquei esperando no canto do quarto, observando cada uma delas segurar meu neto, tirar foto. Quando finalmente chegou minha vez, Viviane olhou para o relógio e disse que recém-nascido não podia ficar passando de colo em colo. Segurei Henrique por 5 minutos. 5 minutos para olhar nos olhos do meu neto pela primeira vez. Depois, Viviane pegou ele de volta. As visitas em casa foram piores. Viviane criou regras que eram só para mim. Avisar com 3 dias de antecedência. Não aparecer de surpresa. Não trazer presente sem autorização. Uma vez, levei um ursinho de pelúcia que vi numa vitrine e achei lindo. Viviane pegou o brinquedo, olhou com aquela expressão de quem examina algo suspeito e guardou no armário dizendo que pelúcia juntava ácaro, que podia fazer mal para a respiração do bebê. Nunca mais vi aquele ursinho. Renato assistia a tudo em silêncio. Ficava no canto da sala, olhando para o chão, enquanto a esposa ditava as regras. Quando nossos olhares se cruzavam, ele desviava. O filho que eu criei para ser forte, para ter opinião, tinha se tornado um homem que não conseguia olhar nos olhos da própria mãe. Quando Henrique fez 1 ano, Renato me procurou com mais um pedido. Viviane precisava de um carro para levar o bebê ao pediatra, à creche. Eles tinham encontrado um seminovo, mas não conseguiam financiar porque ela tinha o nome sujo. Mãe, você podia assinar como fiadora? É só uma formalidade, a gente vai pagar certinho. Eu já estava pagando o apartamento deles em segredo, mas olhei para a foto do meu neto no celular de Renato e não consegui dizer não. Assinei como fiadora. Mais uma corda amarrada no meu pescoço. Tudo pela família que eu achava que um dia ia me reconhecer. O carro foi comprado. Um Onix prata que Viviane dirigia com orgulho. As parcelas eram de R$ 1.400. Parcelas que, segundo Renato, eles pagavam religiosamente. Eu acreditei. O tempo foi passando. Henrique cresceu, começou a andar, a falar. Eu via tudo de longe,
pelas fotos que Renato mandava, pelas visitas espaçadas que Viviane permitia. Aos 65 anos, 2 anos antes da festa, tive uma queda feia no banheiro. Escorreguei no piso molhado e fraturei o pulso direito. Acordei meia hora depois, sozinha, com o braço latejando. Liguei para Renato, expliquei o que tinha acontecido, disse que precisava ir ao hospital. A resposta dele me gelou. Mãe, eu vou tentar aparecer, mas está complicado. A Vivi tem uma reunião importante. Deixa eu ver o que dá para fazer. Não apareceu ninguém. Quem me levou ao hospital foi seu Osvaldo, o vizinho de 80 anos que mal conseguia dirigir. Fiquei 2 semanas com gesso. Quem cuidou de mim foi Dona Jurema, minha vizinha de 74 anos, que tinha artrite nos joelhos e subia minhas escadas todo dia para trazer uma marmita. Renato apareceu uma única vez. Ficou 20 minutos olhando o relógio. Antes de ir embora, disse que a Vivi mandava lembranças. Lembranças. A mulher que eu sustentava, cujo carro tinha meu nome como garantia, mandava lembranças enquanto eu me recuperava sozinha. Naquela noite, depois que Renato foi embora, eu sentei no sofá e chorei. Mas não eram lágrimas de dor física. Eram lágrimas de quem finalmente estava começando a enxergar a verdade. Uma verdade que eu tinha me recusado a ver durante anos. Eu estava sendo usada, explorada, tratada como um caixa eletrônico com pernas. Meu dinheiro era bem-vindo, mas minha presença era um incômodo. Mas mesmo assim eu continuei. Por mais 2 anos, continuei pagando aquelas parcelas. Por mais 2 anos, continuei engolindo humilhações. Por mais 2 anos, continuei acreditando que uma hora meu filho ia enxergar o que estava acontecendo. Até aquela noite na festa. Até aquele ultimato. Até ouvir meu filho dizer "tá bom" para a mulher que queria me eliminar da vida dele. Foi ali que algo em mim finalmente quebrou. E do outro lado dessa quebra, nasceu uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher que estava cansada de ser invisível. Uma mulher que finalmente ia fazer uma escolha. E essa escolha mudaria tudo. Aquela noite no táxi foi a mais longa da minha vida. Cada semáforo vermelho parecia durar uma eternidade. Cada curva me afastava mais daquele salão de festas, daquele corredor, daquelas palavras que ainda ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. Ou ela ou eu. Tá bom, Vivi. Cheguei em casa por volta das 10 da noite. Paguei o taxista com as mãos tremendo. Subi as escadas do prédio devagar, como se cada degrau pesasse toneladas. Abri a porta do apartamento e fui recebida pelo silêncio. O mesmo silêncio que me acompanhava desde que Geraldo partiu. Só que dessa vez, o silêncio tinha outro peso. Tinha o peso de uma decisão que eu ainda não sabia que estava tomando. Não liguei a televisão. Não fui para a cozinha fazer um chá. Apenas sentei no sofá, ainda de bolsa e casaco, e fiquei ali, olhando para o nada. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz que vinha do poste da rua. E naquela penumbra eu repassei mentalmente cada momento dos últimos 6 anos. Os R$ 180 mil que eu dei para a entrada do apartamento. O carro de Geraldo que eu vendi para completar o valor. As parcelas de R$ 3.200 que saíam da minha conta todo mês. A fiança do carro de Viviane. Os presentes que eram guardados em armários. As visitas controladas. Os 5 minutos com meu neto na maternidade. A queda no banheiro. As lembranças que Viviane mandou enquanto eu me recuperava sozinha. 6 anos. 6 anos dedicando tudo o que eu tinha, dinheiro, tempo, amor, para uma família que me via como um estorvo. 6 anos sendo invisível. 6 anos engolindo humilhações porque acreditava que um dia as coisas iam melhorar. E qual foi o resultado? Meu filho dizendo, tá bom, para a mulher que queria me eliminar da vida dele. Naquela noite, não chorei mais. Já tinha chorado o suficiente no táxi. O que eu sentia era diferente. Era uma clareza gelada, uma lucidez que eu não experimentava há muito tempo. Como se uma névoa que cobria meus olhos tivesse finalmente se dissipado. Fui para o quarto, troquei de roupa, deitei na cama. Mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o barulho dos carros lá fora, pensando no que fazer. Pela primeira vez em anos, eu estava me perguntando: o que eu quero? O que é melhor para mim? O celular apitou por volta da meia-noite. Era uma mensagem de Renato. Mãe, a gente precisa conversar.
Me liga amanhã. Olhei para aquela mensagem e não senti nada. Nenhuma urgência em responder. Nenhuma ansiedade. Apenas um vazio tranquilo. Coloquei o celular no silencioso e virei para o lado. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Não atendi nenhuma ligação. Não respondi nenhuma mensagem. O celular tocava, vibrava, apitava. Eu simplesmente ignorava. Via o nome de Renato na tela, via as mensagens se acumulando e não sentia absolutamente nenhuma vontade de responder. No primeiro dia, acordei tarde. Tomei café olhando pela janela, sem pressa. Fiz um almoço simples, assisti televisão, li algumas páginas de um livro que estava abandonado na estante há meses. Parecia uma outra vida. Uma vida onde eu não estava correndo para atender às necessidades de ninguém. Uma vida onde eu existia para mim mesma. No segundo dia, saí para caminhar. Fui até a praça do bairro, sentei num banco, fiquei observando as pessoas passando. Mães com carrinhos de bebê, casais de mãos dadas, idosos conversando. A vida acontecendo ao meu redor enquanto eu, pela primeira vez em muito tempo, não estava preocupada com nada além do momento presente. No terceiro dia, Dona Jurema bateu na minha porta. Ela tinha ouvido de Renato que eu não estava atendendo o telefone e veio ver se estava tudo bem. Marlene, seu filho está preocupado. Ligou aqui em casa perguntando se eu tinha notícias suas. Eu a convidei para entrar, servi café e contei tudo, desde o começo. A entrada do apartamento, o financiamento secreto, a fiança do carro, as humilhações ao longo dos anos, o ultimato na festa. Dona Jurema ouviu tudo em silêncio, com aquele olhar de quem já viu muita coisa na vida. Quando terminei, ela pegou minha mão e disse algo que nunca vou esquecer. Marlene, você passou a vida inteira cuidando dos outros. Agora chegou a hora de cuidar de você. E se isso significa se afastar de quem te machuca, então é isso que você precisa fazer. Naquela noite, depois que Dona Jurema foi embora, eu tomei a decisão. Não foi um momento dramático. Não teve trilha sonora de filme. Foi uma certeza calma que se instalou no meu peito. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Na manhã do 4º dia, acordei às 6 horas. Tomei banho, me arrumei com cuidado, escolhi uma roupa que me fazia sentir forte. Tomei café sem pressa, lavei a louça, organizei a cozinha. E às 9 em ponto, quando o banco abriu, eu estava lá. A agência estava quase vazia àquela hora. Uma funcionária me atendeu com aquele sorriso automático de quem repete as mesmas frases o dia inteiro. Expliquei o que queria: cancelar uma autorização de débito automático. Ela pediu os dados da conta, digitou algumas coisas no computador, franziu a testa. A senhora quer cancelar o débito automático do financiamento imobiliário? Isso mesmo. A senhora tem certeza? O imóvel não está no seu nome, mas a senhora é a responsável pelo pagamento. Se cancelar, o financiamento vai entrar em inadimplência. Eu sei. Ela me olhou por um momento, talvez esperando que eu mudasse de ideia. Mas eu sustentei o olhar, firme, sem hesitar. Ela assentiu e continuou digitando. Vou precisar que a senhora assine alguns documentos. Assinei cada papel com uma calma que me surpreendeu. Minha mão não tremeu uma única vez. Cada assinatura era como tirar um peso das costas. Cada carimbo era um passo em direção à minha liberdade. Quando terminamos, a funcionária me entregou uma cópia dos documentos e disse que o cancelamento seria efetivado em até 2 dias úteis. Agradeci, guardei os papéis na bolsa e saí do banco. Mas eu ainda não tinha terminado. Da agência bancária, fui direto para a concessionária, onde tinha assinado como fiadora do carro de Viviane. O gerente me recebeu com aquela educação forçada de quem sente que vem problema pela frente. Expliquei a situação. Eu queria me retirar como fiadora do financiamento. Ele franziu a testa, consultou o sistema, explicou que não era tão simples assim, que eu tinha assinado um contrato, que havia compromissos legais. A senhora pode solicitar a substituição de fiador, mas os titulares do financiamento precisam apresentar um novo fiador ou quitar o valor restante. Caso contrário, se houver inadimplência, a senhora será acionada. E se eu simplesmente notificar que não quero mais ser fiadora? A senhora pode fazer isso formalmente, por escrito. Mas o contrato atual continua válido até que seja renegociado ou quitado.
Pedi para fazer a notificação formal mesmo assim. Ele imprimiu um documento, eu assinei, e ele me deu uma cópia carimbada. Disse que ia comunicar os titulares sobre minha decisão. Saí da concessionária com mais um papel na bolsa e uma sensação estranha no peito. Não era alegria, não era tristeza, era uma espécie de paz. A paz de quem finalmente parou de carregar um peso que não era seu. Voltei para casa caminhando devagar. O sol estava forte, mas eu não me importava. Parei numa padaria, comprei pão fresco, um pedaço de queijo. Almocei sem pressa, saboreando cada garfada como se fosse a primeira refeição da minha vida. À tarde, o celular começou a tocar novamente. Renato. Dessa vez, eu atendi. Mãe, onde você estava? Eu liguei 1000 vezes, mandei mensagem, fui até seu prédio e a portaria disse que você não queria receber ninguém. A voz dele estava alterada, quase histérica. Diferente do homem que disse, tá bom, para a esposa 4 dias antes. Eu estava precisando de um tempo, filho. Tempo para quê? A gente precisa conversar, mãe. Sobre o que aconteceu na festa, sobre o que você ouviu. Eu sei o que eu ouvi, Renato. Silêncio do outro lado da linha. Eu podia imaginar ele passando a mão no cabelo, aquele gesto nervoso que fazia desde criança. Mãe, a Vivi estava nervosa. Foi o estresse da festa. Ela não quis dizer aquilo daquele jeito. Ela quis dizer exatamente daquele jeito. E você concordou. Eu não concordei, eu só... Você disse, tá bom. Eu ouvi. Mais silêncio. Mais longo dessa vez. Mãe, me deixa ir aí. A gente conversa pessoalmente. Não precisa vir, filho. Eu já tomei as decisões que precisava tomar. Que decisões? Do que você está falando? Respirei fundo. A hora tinha chegado. Mas eu não ia contar tudo por telefone. Algumas coisas ele precisava descobrir por conta própria. Você vai entender em breve. Cuida da sua família, Renato. Desliguei antes que ele pudesse responder. O celular tocou de novo imediatamente. Mas eu não atendi. Coloquei no silencioso e fui para a varanda tomar o ar fresco do fim de tarde. Dali, eu podia ver os prédios da cidade, as luzes começando a se acender, o céu ganhando tons de laranja e rosa. Era bonito. Eu tinha esquecido como era bonito simplesmente parar e olhar para o mundo ao redor. Nos dias seguintes, mantive minha rotina de silêncio. Ia à padaria, conversava com Dona Jurema, lia meus livros, assistia minhas novelas. O celular continuava tocando, as mensagens continuavam chegando, mas eu respondia apenas o mínimo necessário. Estou bem, preciso de tempo. Uma semana depois da festa, numa manhã de terça-feira, o telefone tocou cedo. Era Renato, de novo, mas dessa vez a voz dele era diferente. Não era raiva, não era irritação, era pânico. Mãe, o banco ligou aqui, estão dizendo que o pagamento do apartamento não foi feito, que está em atraso. Mãe, o que está acontecendo? Eu estava sentada na cozinha, tomando meu café da manhã. Olhei para a xícara na minha mão, para a luz do sol entrando pela janela, e senti uma calma absoluta. O que está acontecendo, filho? É que eu cancelei o débito automático. Como assim cancelou? Que débito automático? O débito automático que pagava as parcelas do seu apartamento. Todo mês, há 4 anos, R$ 3.200 saíam da minha conta direto para o financiamento. Você não sabia? O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado, pesada, entrecortada. Mãe, do que você está falando? Quando você me ligou desesperado dizendo que não ia conseguir pagar as parcelas, eu fui ao banco e configurei o débito automático. Não contei para você porque achei que ia te preocupar. Achei que uma hora vocês iam conseguir se organizar e eu ia poder parar. Mas os anos foram passando e eu continuei pagando, com a minha aposentadoria. Cancelei meu plano de saúde, parei de comprar roupas, cortei tudo que podia cortar, tudo para garantir que vocês tivessem um teto. Ouvi um som estranho. Demorei a entender o que era. Depois percebi. Era o telefone batendo no chão. Tinha caído da mão dele. Esperei. Ouvi vozes abafadas ao fundo. A voz de Viviane perguntando o que tinha acontecido. A voz de Renato, trêmula, tentando explicar. Depois passos. E a voz dele de novo, agora mais longe, como se tivesse colocado no viva-voz. Mãe, por que você nunca contou? Porque eu sou sua mãe. E mães fazem sacrifícios pelos filhos, pelo menos era o que eu acreditava.
até ouvir que eu era um estorvo que precisava ser eliminado. Mais silêncio. Dessa vez, eu podia ouvir Viviane ao fundo, a voz dela alterada, perguntando coisas que eu não conseguia entender direito. E agora, mãe? O que vai acontecer agora? Tomei mais um gole do meu café. Estava na temperatura perfeita. Agora vocês vão ter que se virar, filho, como qualquer família adulta faz. A parcela desse mês já está atrasada. As próximas são problema de vocês. Mãe, a gente não tem condição de pagar isso. Você sabe que não tem. Eu sei, e sinto muito por isso, mas eu também não tenho mais condição de pagar. Não tenho condição de continuar me sacrificando por pessoas que me tratam como lixo. Mãe, pelo amor de Deus. Renato, eu te amo. Nunca vou deixar de te amar. Mas amor não é aceitar humilhação. Amor não é ser invisível. Eu passei 6 anos sustentando a vida de vocês enquanto era tratada como uma visita indesejada. Isso acabou. Desliguei o telefone. Dessa vez, não coloquei no silencioso. Simplesmente desliguei. Fiquei ali na cozinha, olhando para a luz do sol que entrava pela janela, ouvindo os pássaros cantando lá fora. E pela primeira vez em muitos anos, eu sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. A tempestade estava apenas começando para eles. Mas para mim, depois de anos debaixo de nuvens escuras, o sol finalmente tinha voltado a brilhar. E eu pretendia aproveitar cada raio. Nos dias que se seguiram àquela ligação, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Vivi. Simplesmente vivi. Acordava na hora que queria, tomava café olhando o movimento da rua pela janela, lia o jornal sem pressa. Voltei a assistir minhas novelas, a ouvir músicas que gostava, a cozinhar pratos que tinha abandonado porque davam muito trabalho. O telefone continuava tocando. Renato ligava várias vezes por dia. Viviane também começou a ligar, o que me surpreendeu. Nos 6 anos de casamento deles, ela nunca tinha me ligado diretamente. Agora, de repente, meu número era o mais discado do celular dela. Eu não atendia. Não por raiva, não por vingança. Simplesmente porque não tinha nada a dizer. Tudo que precisava ser dito já tinha sido dito naquela manhã de terça-feira, quando Renato descobriu quem realmente pagava o teto sobre a cabeça dele. Uma semana depois da revelação, Dona Jurema apareceu na minha porta com notícias. Ela tinha uma sobrinha que trabalhava no cartório do bairro onde Renato morava, e como cidade pequena é assim mesmo, as fofocas corriam soltas. Marlene, parece que seu filho está desesperado tentando renegociar o financiamento. Foi no banco 3 vezes essa semana, mas não está conseguindo nada. Eu ofereci café a ela e ouvi o resto. Segundo a sobrinha, Renato e Viviane tinham ido juntos na primeira vez, discutiram na frente do gerente e Viviane saiu batendo a porta. Nas outras 2 vezes, ele foi sozinho. Saiu de lá com a cara de quem tinha levado um soco no estômago. E tem mais, Dona Jurema continuou, abaixando a voz como se alguém pudesse ouvir. Parece que a concessionária também entrou em contato com eles. Alguma coisa sobre a fiança do carro. Então a notificação tinha chegado. Eu assenti em silêncio, tomando meu café. Não senti prazer com aquelas notícias. Mas também não senti culpa. Senti apenas a confirmação de algo que eu já sabia. Eles tinham construído uma vida inteira em cima de areia, e a maré tinha finalmente chegado. 2 semanas depois da revelação, Renato apareceu na porta do meu apartamento. Sem avisar, sem ligar antes. Simplesmente tocou a campainha numa tarde de quinta-feira e quando abri a porta, levei um susto. Meu filho parecia ter envelhecido 10 anos. Olheiras fundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. O homem que sempre foi tão vaidoso, que Viviane fazia questão de manter sempre impecável, estava ali na minha frente parecendo um mendigo. Mãe, eu preciso conversar com você. Abri a porta e deixei ele entrar. Não por pena, mas porque era meu filho. E por mais que ele tivesse me machucado, eu ainda era mãe. Ofereci água, café. Ele aceitou a água com as mãos tremendo. Sentamos na sala. Ele no sofá, eu na poltrona de frente. O mesmo lugar onde Geraldo costumava sentar para ler o jornal aos domingos. Por um momento, olhando para Renato, eu vi o menino que ele tinha sido. O menino que corria para os meus braços, que me mostrava os desenhos da escola, que dizia que ia cuidar de mim quando crescesse. Onde estava aquele menino? Mãe, eu não sabia.
A voz dele saiu rouca, quebrada. Eu juro que não sabia que você estava pagando o apartamento. Quando você disse que tinha dado um jeito, eu achei que tinha falado com alguém do banco, negociado alguma coisa. Nunca imaginei que sua mãe estava tirando da própria aposentadoria para bancar a sua vida. Ele abaixou a cabeça. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele, cair no carpete da sala. Como você conseguiu esconder isso por 4 anos? Não foi difícil, filho. Vocês nunca perguntaram como eu estava vivendo. Nunca perguntaram se eu precisava de alguma coisa. Nunca repararam que eu tinha parado de ir ao salão, que estava usando as mesmas roupas há anos, que não tinha mais plano de saúde. Vocês simplesmente não olhavam para mim. Ele levantou os olhos, vermelhos de choro. Mãe, me desculpa, por favor, me desculpa. Eu já te desculpei, Renato. No momento em que saí daquele salão de festas, eu te desculpei. Mas desculpar não significa voltar atrás. Não significa continuar sendo usada. Eu nunca quis te usar, mãe. Mas usou. Talvez não conscientemente, mas usou. Você e Viviane construíram uma vida confortável nas minhas costas e ainda me tratavam como se eu fosse um incômodo, um problema a ser resolvido. Uma visita indesejada que aparecia de vez em quando para atrapalhar. Ele ficou em silêncio. Não tinha como negar. Nós dois sabíamos que era verdade. E agora, mãe? O que vai acontecer agora? Isso depende de vocês, filho, não de mim. A gente não tem como pagar o apartamento. O banco deu 30 dias para regularizar, senão vai para protesto, e a concessionária está cobrando as parcelas atrasadas do carro. Parece que vocês não estavam pagando direito. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim não estavam pagando direito? Renato passou a mão pelo rosto, um gesto de exaustão. A Viviane estava responsável pelo pagamento do carro. Eu dava o dinheiro todo mês, mas parece que ela atrasou algumas parcelas. Usou o dinheiro para outras coisas. Agora tem 3 meses de atraso, e como você era a fiadora, eles vão me cobrar. Eu não vou deixar isso acontecer, mãe. Eu vou resolver. Como, Renato? Com que dinheiro? Ele não respondeu. Não tinha resposta. Ficamos em silêncio por um longo momento. O relógio da sala marcava as horas, aquele tic-tac constante que eu já nem percebia mais. Mas naquele momento, cada segundo parecia ecoar na sala vazia. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir mais nada, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Quando a Viviane disse aquilo na festa, sobre escolher entre você e ela, eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Ela é a mãe do meu filho, minha esposa, e eu sou sua mãe. A mulher que te colocou no mundo, que te criou sozinha depois que seu pai morreu, que abriu mão de tudo para você ter uma vida melhor. Mas na hora de escolher, você escolheu ela. Eu não escolhi ninguém, mãe. Eu só disse tá bom para ela parar de falar, para a gente resolver depois. E você resolveu? Silêncio novamente. Foi o que eu pensei. Renato se levantou, andou até a janela, ficou olhando para fora. De costas para mim, ele parecia menor, mais frágil, como um menino que chorava escondido quando levava bronca na escola. A Viviane quer que eu venha te pedir dinheiro de novo. Ela acha que se eu chorar bastante, se eu implorar, você vai voltar atrás. E você veio fazer isso? Ele se virou. Não, mãe, eu vim me despedir. Aquela palavra me gelou. Se despedir como? A gente vai perder o apartamento. Não tem jeito. Mesmo se vender tudo que a gente tem, não cobre nem metade da dívida. A Viviane quer ir morar com os pais dela. Eles têm espaço, e pelo menos lá a gente não vai pagar aluguel enquanto se reorganiza. Dona Cida e seu Marcos, os avós oficiais do Henrique, os que ocupavam o lugar de honra nas festas enquanto eu era jogada no fundo do salão. E o Henrique? Vai com a gente, claro. Ele fez uma pausa. Mãe, eu sei que você quer ver ele, e eu prometo que vou trazer ele aqui sempre que puder. A Viviane não vai gostar, mas eu não me importo mais com o que ela gosta ou não gosta. Pela primeira vez desde que ele chegou, vi algo diferente nos olhos dele. Uma faísca de alguma coisa. Raiva, talvez. Ou determinação. O que aconteceu, Renato? Ele deu um sorriso amargo. Aconteceu que eu finalmente abri os olhos, mãe. Quando o banco ligou e você contou a verdade, eu fui confrontar a Viviane. Queria saber se ela sabia de alguma coisa. E sabe o que ela disse? Esperei. Ela disse que desconfiava, que sempre achou estranho a gente conseguir pagar tudo tão tranquilo. Mas nunca quis perguntar por que, nas palavras dela,
Era melhor não cutucar. Ela sabia, mãe. Talvez não soubesse os detalhes, mas sabia que tinha alguma coisa errada e preferiu fingir que não. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não a revelação em si, mas a confirmação do que eu sempre suspeitei. Viviane não era apenas fria e controladora. Era calculista. Tinha construído a vida dela em cima do meu sacrifício e preferiu não questionar para não ter que reconhecer. E o que você vai fazer com essa informação, filho? Ele voltou a sentar no sofá, dessa vez mais perto de mim. Eu não sei ainda, mãe. O que eu sei é que muita coisa vai mudar. Eu passei 6 anos sendo o marido que ela queria que eu fosse, concordando com tudo, evitando conflito, deixando ela decidir tudo. E onde isso me levou? A perder meu apartamento, meu carro e quase perder minha mãe. Estendi a mão e segurei a dele. Estava gelada. Você não me perdeu, Renato. Eu estou aqui, mas eu quase perdi. Se você não tivesse tomado essa atitude, se tivesse continuado pagando em silêncio, eu nunca teria descoberto a verdade. Continuaria vivendo uma mentira, achando que estava tudo bem, enquanto você se sacrificava sem ninguém saber. É por isso que eu fiz o que fiz, filho. Não foi por vingança. Foi para abrir os seus olhos. E os meus também. Ele apertou minha mão. Obrigado, mãe. Eu sei que parece loucura agradecer por ter perdido tudo, mas... obrigado. Ficamos assim por um momento, mãe e filho, de mãos dadas na sala silenciosa. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Era bonito. A vida continuava sendo bonita, mesmo em meio ao caos. Mãe, eu preciso te pedir uma última coisa. E não é dinheiro. O que é? Perdão, não pelas coisas práticas, pelo apartamento, pelo dinheiro. Perdão por ter te feito sentir invisível, por ter deixado a Viviane te tratar daquele jeito, por não ter sido o filho que você merecia. Olhei nos olhos dele. Os mesmos olhos castanhos de Geraldo. Os mesmos olhos do menino que um dia prometeu cuidar de mim. Você é meu filho, Renato. Eu te amo desde o dia em que soube que você existia. E vou te amar até o último dia da minha vida. Claro que eu te perdoo. Ele desabou. Chorou como não chorava desde criança, com soluços que sacudiam o corpo inteiro. E eu fiz o que sempre fiz quando ele chorava. Abracei. Segurei meu filho nos braços e deixei ele chorar, ali no sofá da sala, enquanto o sol se punha lá fora. Quando ele se acalmou, já era noite. Ofereci jantar, mas ele disse que precisava voltar, que tinha coisas para resolver, que a mudança para a casa dos sogros seria no final de semana. Na porta, ele se virou uma última vez. Mãe, eu vou te provar que eu posso ser melhor. Pode demorar, mas eu vou. Eu acredito em você, filho. Ele foi embora. Eu fechei a porta e fiquei ali, encostada na madeira, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu chorei. Não de tristeza, não de alívio. Chorei porque, no meio de toda aquela tempestade, eu tinha recuperado algo que achei que tinha perdido para sempre. Meu filho. Não o filho perfeito, não o filho que eu sonhei, mas o filho real, imperfeito, que finalmente tinha aberto os olhos. E isso, no fim das contas, valia mais do que qualquer apartamento. A tempestade ainda não tinha acabado. Nos meses seguintes, o apartamento foi a leilão. O carro foi devolvido para a concessionária. Renato, Viviane e Henrique se mudaram para a casa dos pais dela, num bairro mais afastado da cidade. Mas algo tinha mudado. Algo fundamental. E eu sabia que, quando a poeira baixasse, as coisas seriam diferentes. Porque, finalmente, depois de anos vivendo para os outros, eu tinha escolhido viver para mim. E essa escolha, por mais dolorosa que tivesse sido, era o primeiro passo para uma vida nova. Uma vida onde eu não seria mais invisível. Um ano inteiro se passou desde aquela festa de aniversário que mudou tudo. Um ano desde o ultimato, desde o "tá bom, Vivi", desde o táxi que me levou embora de uma vida que não era mais minha. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Marlene daquela noite, a Marlene que chorava no banco de trás do carro, olhando as luzes da cidade passarem borradas pela janela, eu diria apenas uma coisa: aguenta firme, porque o melhor ainda está por vir. Hoje é uma manhã de sábado, e eu estou sentada na varanda do meu apartamento tomando café com calma.
O sol de outono entra suave pela janela, aquecendo meu rosto enquanto eu observo os pássaros no fio de luz lá fora. Daqui a pouco, Henrique vai chegar para passar o fim de semana comigo. Sim, vocês ouviram direito. O fim de semana inteiro. Muita coisa mudou nesses 12 meses. Tanta coisa que às vezes eu mesma tenho dificuldade de acreditar. Depois que o apartamento foi a leilão e o carro devolvido, Renato, Viviane e Henrique se mudaram para a casa dos pais dela, como ele tinha me contado. Os primeiros meses foram difíceis. Dona Cida e seu Marcos, que antes posavam orgulhosos nas fotos como os avós oficiais, não ficaram nada felizes em receber a filha, o genro e o neto de volta. A casa que parecia tão espaçosa nas festas, de repente ficou apertada demais para duas famílias. As brigas começaram quase imediatamente. Segundo Renato, Dona Cida não perdia uma oportunidade de lembrar Viviane de que ela tinha estragado tudo, que se tivesse tratado aquela pobre senhora melhor, nada daquilo teria acontecido. É engraçado como as pessoas mudam de lado quando o dinheiro acaba. Viviane não lidou bem com a nova realidade. A mulher que dirigia um Onix 0 km e morava num apartamento de 3 quartos, agora dividia um quarto pequeno com o marido e o filho, dependendo dos pais para tudo. O orgulho dela, aquele orgulho que a fazia me tratar como uma visita indesejada, foi esmagado pela realidade. 3 meses depois da mudança, Renato me ligou com uma notícia que me pegou de surpresa. Ele e Viviane estavam se separando. Não foi uma decisão repentina, ele me explicou. Foi o acúmulo de tudo. As brigas constantes, as acusações, a convivência forçada na casa dos sogros. Mas principalmente foi a descoberta de quem Viviane realmente era. Aquela frase, "era melhor não cutucar", tinha ficado martelando na cabeça dele durante meses. Ele não conseguia mais olhar para ela do mesmo jeito. A separação foi difícil, principalmente por causa do Henrique. Mas Renato fez questão de uma coisa: guarda compartilhada. Ele queria estar presente na vida do filho, queria ser o pai que não tinha conseguido ser enquanto estava ocupado demais tentando agradar a esposa. Viviane voltou para a casa dos pais definitivamente. Renato alugou um apartamento pequeno, de 1 quarto, num bairro mais simples. Começou do zero. Sem carro, sem luxo, sem a vida confortável que tinha construído nas minhas costas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele parecia em paz. As visitas do Henrique à minha casa começaram tímidas. Uma tarde de domingo aqui, algumas horas ali. Viviane ainda tentava controlar tudo, criando regras e restrições. Mas Renato não deixava mais. Cada vez que ela tentava impedir o neto de me ver, ele batia o pé. E aos poucos, as visitas foram ficando mais longas, mais frequentes. Hoje, Henrique passa um fim de semana por mês comigo. Um fim de semana inteiro, só nós dois. Eu faço bolo de chocolate, o favorito dele. Assistimos desenhos juntos, brincamos de massinha, vamos à pracinha do bairro. Ele me chama de vovó Lene e me dá beijos melados de chocolate no rosto. Cada momento com ele é um presente que eu não sabia que ainda podia receber. E Viviane? Bem, Viviane não olha mais na minha cara. Quando Renato vem buscar ou trazer Henrique e ela está junto, ela fica no carro, olhando para o celular. Nunca mais trocamos uma palavra sequer. E sabe de uma coisa? Eu não me importo. Aquela mulher não tem mais nenhum poder sobre mim. Mas as mudanças não aconteceram só na vida deles. Aconteceram na minha também. Lembram da viagem para Portugal que eu arquivei numa gaveta há anos? Aquela que eu e Geraldo sonhávamos em fazer juntos? Pois é. Há 3 meses eu finalmente fui. Juntei o dinheiro que estava sobrando agora que não pagava mais financiamento de ninguém. Pesquisei pacotes, escolhi um roteiro e embarquei sozinha num avião pela primeira vez na vida aos 67 anos. Sozinha. Eu, que durante décadas não fazia nada sem pensar primeiro nos outros. Lisboa foi tudo o que eu imaginava e mais. Caminhei pelas ruas antigas do bairro Alto, sentindo as pedras portuguesas sob meus pés, ouvindo o fado escapando pelas janelas abertas. Comi pastéis de Belém ainda quentinhos, com aquela crosta crocante e o recheio cremoso que Geraldo tanto sonhava em provar. Chorei olhando o pôr do sol no Tejo, sentada num banco de praça, deixando as lágrimas escorrerem livres pelo meu rosto. E em cada momento eu sentia Geraldo ali comigo.
Não de um jeito triste, mas de um jeito leve, como se ele estivesse orgulhoso de me ver finalmente vivendo. Numa noite, sentada num restaurante típico, ouvindo uma fadista cantar sobre saudade, eu fechei os olhos e quase pude sentir a mão dele na minha. Você conseguiu, Marlene. Eu quase ouvi a voz dele dizendo: você finalmente conseguiu. Tirei uma foto na Torre de Belém e mandei para Renato. Ele respondeu com um emoji de coração e uma mensagem: o pai estaria feliz de ver você aí, mãe. Chorei de novo, mas dessa vez eram lágrimas boas. Lágrimas de uma vida que finalmente estava sendo vivida. Voltei de Portugal renovada, diferente, não só por causa dos lugares que conheci, mas por causa da mulher que descobri que ainda existia dentro de mim. Uma mulher corajosa, independente, capaz de atravessar o oceano sozinha e voltar inteira. Uma mulher que eu tinha esquecido há muito tempo. Desde então, muita coisa mudou na minha rotina. Voltei a frequentar o salão toda semana. Comprei roupas novas, coloridas, que me fazem sentir bonita. Fiz um plano de saúde novamente. Comecei a fazer caminhadas todas as manhãs na praça do bairro, onde encontrei outras senhoras da minha idade que se tornaram amigas queridas. Dona Jurema, minha vizinha fiel, continua sendo minha companheira de cafés da tarde. Ela foi a primeira pessoa para quem mostrei as fotos de Portugal. Ficamos horas relembrando cada detalhe, e ela disse que eu estava rejuvenescida. Acho que ela tem razão. Renato vem me visitar toda semana. Não para pedir nada, não para reclamar de nada. Vem simplesmente para me ver, para conversar, para ser filho. Às vezes traz Henrique junto, às vezes vem sozinho. Sentamos na sala, tomamos café e ele me conta sobre o trabalho novo, sobre as dificuldades, sobre as pequenas vitórias do dia a dia. Outro dia, ele me disse algo que me emocionou profundamente. Disse que a coisa mais importante que eu tinha ensinado a ele não foi nenhuma lição de infância, nenhum conselho sobre a vida. Foi o que eu fiz naquele dia, quando cancelei o financiamento e decidi viver para mim mesma. Mãe, você me mostrou que a gente pode se reconstruir em qualquer idade, que nunca é tarde para escolher a si mesmo. Eu estava tão perdido, tão preso numa vida que não era minha, e ver você tomando as rédeas da sua vida me deu coragem para fazer o mesmo. Eu olhei para ele, para aquele homem de 40 anos que ainda tinha tanto do menino que eu criei, e senti meu coração transbordar. Não de orgulho apenas, mas de gratidão. Gratidão por ter tido forças para fazer o que fiz. Gratidão por ele ter finalmente aberto os olhos. Gratidão por ainda termos tempo de construir uma relação verdadeira. Ele me perguntou se eu me arrependia de algo. Pensei por um momento antes de responder. Disse que me arrependia de ter demorado tanto, que se pudesse voltar no tempo, teria me valorizado desde o começo. Mas também disse que tudo tem seu tempo, e que talvez eu precisasse passar por tudo aquilo para me tornar quem sou hoje. Nem tudo é perfeito, claro. A vida nunca é. Renato ainda enfrenta dificuldades financeiras. A relação com Viviane continua tensa por causa da guarda do Henrique. Tem dias em que eu sinto falta de Geraldo com uma intensidade que me sufoca. Tem noites em que acordo pensando em tudo que passei e me pergunto se poderia ter feito diferente. Mas então, o sol nasce, eu tomo meu café na varanda e lembro de onde eu estava há 1 ano. Uma mulher de 67 anos sendo expulsa emocionalmente da própria família. Uma mulher invisível, tratada como estorvo, sustentando em silêncio pessoas que não a enxergavam. Uma mulher que tinha esquecido completamente quem era. Essa mulher não existe mais. A campainha toca. Eu largo a xícara de café e vou até a porta, já sabendo quem é. Abro e dou de cara com Henrique, que pula nos meus braços antes mesmo de eu ter chance de dizer oi. Vovó Lene, eu trouxe meu dinossauro novo para te mostrar. Renato está logo atrás, sorrindo. Ele me dá um beijo no rosto, entra com a mochila do Henrique e já vai para a cozinha preparar mais café. Porque agora ele sabe onde fica cada coisa na minha casa. Porque agora ele faz parte da minha vida de verdade, não apenas quando precisa de algo. Eu sento no sofá com o Henrique no colo, ouvindo ele explicar cada detalhe do dinossauro de brinquedo com aquele entusiasmo que só criança tem. E enquanto ele fala, eu olho ao redor. Para as fotos de Portugal na estante, para as plantas novas na varanda, para meu filho na cozinha,
cantarolando uma música enquanto faz café, para essa vida que eu construí do 0 aos 67 anos. E eu penso em todas as mulheres que estão passando pelo que eu passei. Mães que se anulam pelos filhos, avós que são tratadas como invisíveis, sogras que são vistas como inimigas apenas por existirem, mulheres que sacrificam tudo, absolutamente tudo, e recebem em troca ingratidão e descaso. Para vocês, eu quero dizer uma coisa: nunca é tarde. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca é tarde para parar de aceitar o inaceitável. Nunca é tarde para descobrir que você é muito mais do que o papel que te colocaram. Mãe, avó, sogra, esposa, tudo isso faz parte de quem somos, mas não é tudo que somos. Eu tinha 67 anos quando decidi que não seria mais invisível. 67 anos quando finalmente entendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Naquela festa, quando Viviane disse ou ela ou eu, ela achou que estava me dando um ultimato. Mas, na verdade, sem saber, ela me deu o maior presente da minha vida. Me deu a chance de escolher. E eu escolhi a única pessoa que tinha me esquecido de escolher durante décadas. Eu mesma. Henrique puxa minha manga, querendo que eu preste atenção na história do dinossauro. Eu sorrio, bagunço o cabelo dele e mergulho na narrativa fantasiosa de uma criança de 4 anos. Renato aparece com o café, senta do meu lado e ficamos ali os três, numa manhã de sábado qualquer, sendo simplesmente família. Não uma família perfeita. Não uma família de comercial de margarina. Mas uma família de verdade, construída com honestidade, com respeito, com amor que não sufoca nem anula. Uma família onde eu tenho lugar, voz, presença. Uma família onde eu nunca mais serei invisível. E isso, depois de tudo que eu passei, é mais do que eu jamais poderia ter sonhado. Às vezes, quando a casa está silenciosa e eu estou sozinha com meus pensamentos, eu penso naquela Marlene de 1 ano atrás. A que encontrou suas coisas no jardim emocional da própria família. A que ouviu ou ela ou eu e viu o filho escolher o lado errado. A que chorou no táxi voltando para casa. Eu queria poder abraçar aquela mulher. Dizer que ia ficar tudo bem. Que a dor que ela estava sentindo era o começo de algo, não o fim. Que às vezes a gente precisa perder tudo para se encontrar. Que o silêncio dela naquele corredor, a dignidade com que saiu daquela festa, seria o primeiro passo de uma jornada incrível. Meu nome é Marlene Tavares de Andrade, tenho 68 anos, e essa é a minha história. A história de uma mulher que um dia foi tratada como figurante na própria vida e decidiu se tornar protagonista. A história de uma mãe que aprendeu que o maior amor que pode dar aos filhos é o exemplo de uma mulher que se respeita. Se eu consegui, você também consegue. Basta dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre o mesmo: escolher a si mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.